Hoje estamos aqui com um convidado muito especial para falar de um tema também muito especial. Estamos falando de Imposto de Renda Pessoa Física 2025, competência 2024. Pois é, muitas pessoas têm muitas dúvidas e nós trouxemos aqui um grande especialista, Richard Domingos, diretor executivo, CEO da Confirp Contabilidade, o qual eu tenho uma honra, um prazer de falar com você, Richard Domingos. Só para quem não sabe, ele nas horas vagas é meu irmão, tá? Mas a gente tem hoje atividades muito distintas, muito embora trabalhemos juntos muitos anos. Hoje ele está encabeçando toda a linha da Confirp Contabilidade, onde trabalha todo esse movimento contábil, fiscal, trabalhista, societário, enfim, tributário, planejamentos, coisas muito difíceis. Mas com o Richard Domingos não tem nada difícil. Ele vai esclarecer muitas dúvidas em relação ao imposto de renda pessoa física desse ano de 2025. Richard Domingos, imposto de renda pessoa física tem uma avalanche de coisas, a gente poderia ficar aqui muitas horas. Nós vamos compactar isso em 2 blocos, aproximadamente aí de 15 minutos, para ser bem práticos, para falar exatamente a essência do que é o imposto de renda, o que ele traz de novidade para 2025. Está aí o governo que liberou as declarações de imposto de renda, acho que só depois do dia 17 de março, se não me engano foi isso. E 30 de maio, é 30 ou 31 de maio? 30 de maio, nós teremos aí que prestar contas para esse governo federal, a Receita Federal, para saber se nós pagamos ou se a gente restitui o que pagamos a maior. Fala um pouco sobre o imposto de renda nas conjunturas totais, assim, mais ou menos numa linha geral, o que é o imposto de renda, quem está obrigado, como é que é isso hoje, porque tem uma reforma tributária chegando aí que talvez venha impactar ainda mais essa situação. Bem-vindo aqui ao nosso espaço da educação financeira. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos. Bom, falar em imposto de renda é falar de um tributo que praticamente afeta todos nós cidadãos, né? Eu acho que de todos os tributos, esse talvez seria o mais justo, né? Mais justo por quê? Porque ele busca tributar basicamente aquelas pessoas que ganham mais e por ganhar mais, tem que pagar mais tributo, né? Diferentemente dos impostos sobre consumo, que afeta todo mundo de uma forma igual e causa uma distorção no sistema tributário brasileiro, no sistema de pessoas, né? Na economia familiar. O imposto de renda no Brasil hoje é um dos tributos que mais arrecada, mais traz arrecadação para o governo, né? Basicamente mais de R$1 trilhão que o governo federal recebe advém do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, né? Hoje é o número 1 desse tipo de arrecadação. Basicamente, as pessoas físicas que têm um determinado rendimento se enquadram nas regras específicas que o governo determina. Tem que apresentar uma declaração de ajuste. O que é uma declaração de ajuste? Basicamente, uma declaração que o contribuinte apresenta para a Receita Federal agora até o dia 30 de maio, informando a totalidade dos seus rendimentos, as suas despesas dedutíveis, a sua evolução patrimonial, né? E aí recalcula o imposto a ser pago ou a ser restituído, né, com base nas regras estabelecidas pelo governo federal. Basicamente é isso. Na verdade, o cidadão ele paga o imposto de forma mensal, né? Mensalmente, todo mês, vem retido na fonte lá do seu salário ou determinado tipo de renda para aluguéis, pensões, aposentadorias, né? Agora, só que nesses pagamentos mensais não se leva em consideração uma série de despesas que são lançadas nessa declaração para apurar o quanto de fato esse contribuinte teria que pagar de imposto ou restituir. O que mudou do último ano, competência 2023 para 2024? Foram poucas mudanças, né? Uma das grandes mudanças foi o aumento do limite da pessoa física para se declarar o imposto de renda, que passou para R$ 33.888 de rendimentos tributáveis. Ou seja, quem estiver abaixo disso está dispensado. Está dispensado se ele não atingir as outras hipóteses, né? Se ele não teve
ganhos provenientes de ganho de capital, por exemplo, vendeu algum bem, algum imóvel e teve ganho de capital, se ele não teve patrimônio acima de 800 mil reais, se ele não teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil reais no ano passado, se ele passou a ser residente no Brasil ano passado, se ele não teve rendimento de aplicações financeiras ou dividendos do exterior, ele também não vai ter que entregar a declaração. Então, se ele não se enquadrar em nenhuma dessas regras, ele está livre de apresentar a declaração. Mas é interessante ver que, em alguns casos, mesmo estando dispensado, pode fazer sentido entregar a declaração. Porque, às vezes, esse contribuinte teve durante um dos meses do ano calendário 2024, um determinado rendimento e teve lá um imposto de renda retido na fonte, porque somou salário, somou com férias, enfim, uma série de verbas, ele teve lá uma retenção de imposto e durante o ano ele não teve mais nenhum tipo de pagamento, mas ele está abaixo do limite, mas teve um imposto retido na fonte. Então, esse contribuinte, mesmo estando obrigado, se ele entregar a declaração de imposto de renda dele, ele restitui esse valor de volta. Importante, hein? É importante você saber, não é só o limite, tem algumas regras, e essa é muito usual, né? Se a pessoa foi demitida em um certo momento do ano, teve aquelas verbas rescisórias, teve lá uma retenção. É muito comum, né? É muito comum. E isso é importante que seja restituído, até porque é um dinheiro que o contribuinte precisa restituir. Nós temos algumas categorias, assim, que acho que o CLT, ou servidor público, vamos por assim, essas duas camadas, que são registros de carteiras ou estatutários, eles têm um regime muito claro, né? Tem lá o olerite, tem a retenção, são ou não obrigados, dependendo do seu valor montante alcançado. Nós temos os MEIs, PJs e os empreendedores, aqueles que são empregadores, que recebem prolabores, lucros e tal. Como é que organiza-se isso? Como é que essa legislação de imposto de renda, ela lidera em cima dessas pessoas? Como é que ela coloca-se diante de cada um desses, né, contribuintes, vamos dizer assim? Isso é uma dúvida muito comum, né? Vamos separar as caixinhas, né? Então, a primeira coisa é aquela pessoa física que recebe e provém salários desde a iniciativa privada ou pública. Esse tipo de contribuinte, ele não tem nem como fugir do imposto de renda porque vem retido na fonte, né? O empregador, ao pagar o salário, seja ele parte do governo, seja na iniciativa privada, ele vai ter lá a retenção do imposto de renda dele. Assim como aquela pessoa física que vive de aluguéis, por exemplo, e seus aluguéis são aluguéis para pessoas jurídicas, então essa pessoa jurídica também retém esse imposto. Então essa é uma categoria que ao entregar a declaração de imposto de renda vai ter que somar todos esses rendimentos, tirar aquele imposto que foi pago, lançar as despesas e vai apurar o seu imposto de renda agora a pagar ou a restituir na declaração. Nós temos uma outra caixinha que são as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é pessoa jurídica, não tem nada a ver com a pessoa física, mas em determinado momento essas coisas se encontram. Qual é o momento? Toda pessoa jurídica é obrigada a ter contabilidade. Então, toda. Seja ela. Mas eu sou MEI. Principalmente as MEIs, né? Então, inclusive, é um desconhecimento por parte desse público, porque o governo, na legislação societária contábil, ele simplificou para esse tipo de empresa a abertura, ele simplificou a forma de pagamento do imposto, ele diminuiu o número de obrigações acessórias. Basicamente, esse tipo de empresa entrega uma obrigação acessória anual, né? Paga uma única guia, que chega a R$70 aí por mês, né? Onde aquela guia ele está contribuindo uma parte para o governo federal, uma parte para a prefeitura, uma parte para o estado, uma parte para a previdência, né? Isso é da pessoa jurídica. Então, essa pessoa jurídica, necessariamente, ela tem que ter uma contabilidade e nessa contabilidade tem que determinar o que é e qual foi o lucro oferido por essa empresa. Eu quero fazer uma pergunta aí. Ela tem que ter uma contabilidade, ela tem que ter uma conta jurídica também, bancária? Sim, ela tem que ter uma conta necessariamente jurídica para justamente separar a atividade empresarial da pessoa física, né? Então, acho que uma empresa ela tem que nascer certa. Na educação financeira a gente fala muito isso, né? Olha, não mistura a empresa família com a empresa negócio, né? São duas coisas importantes aqui. Aqui você trabalha o seu negócio, aqui você trabalha a sua família. Acho que não é bem, é bem isso também. É por aí. A legislação bem nessa linha, né? É o princípio da entidade, né? Não misturar uma caixinha com a outra para você saber exatamente o quanto sua atividade profissional está te dando de dinheiro. Perfeito. E a contabilidade, ela vem nesse sentido. Ela vai fazer com que esse microempresário, esse pequeno empresário, esse empresário de porte pequeno, né? Ele saiba o quanto ele teve de faturamento, menos as
despesas que ele teve, e pela contabilidade é determinado o lucro que esse empresário distribuiu para os seus acionistas, né, ou o lucro que ficou na empresa. Esse lucro, ele é lançado dentro da declaração de imposto de renda dessa pessoa jurídica, seja ela MEI, seja ela uma empresa do Simples Nacional, né, seja uma empresa do lucro presumido, seja do lucro real, independente do porte, né? É feita a contabilidade, é apurado o lucro. Sobre esse lucro, se for distribuído, né, para a pessoa jurídica, ele vai ser lançado dentro da ficha de rendimentos isentos. É muito importante esse ponto. Por quê? Porque muita gente não faz a contabilidade de sua empresa. Não, muitas MEI, não. Eu acho que... Grande maioria. A grande maioria não faz. Estou no MEI, não preciso fazer nada. Se não precisa, não é uma verdade. Quando você não tem a contabilidade, o governo entende que toda a remuneração advinda dessa empresa para a pessoa física são caracterizados rendimentos do trabalho, logo devem ser tributados a uma tabela progressiva de 27,5% nas faixas da tabela progressiva do imposto de renda. Então, olha a importância da contabilidade aí. Primeiro, ela divide o que é da pessoa física do que é do negócio. Então vamos exemplificar, a pessoa teve um faturamento no ano lá de R$60 mil. Vou dar um exemplo hipotético. E aí, dentro dessa apuração da contabilidade, ele deduziu todos os gastos com essa atividade profissional do negócio dele e chegou lá a R$30 mil de lucro. E aí? Então, pegando o seu exemplo, esse contribuinte ele tem que ter uma contabilidade, vai mostrar que ele teve R$30 mil de lucro. Esse lucro, ele pode, e muito provável que deve ter sido distribuído para a sua pessoa física. Ao registrar isso na contabilidade, esse lucro ele vai ser integrado na pessoa física com rendimento isento e não tributável. Bom, não vai pagar nada por isso porque supostamente ele já pagou esse imposto dentro da empresa. A pessoa física que não tem essa contabilidade e ele distribuiu esse valor para a pessoa física, né, pegou da pessoa jurídica os R$30 mil e foi para a pessoa física, necessariamente esse rendimento é caracterizado como um rendimento tributável. Como os rendimentos abaixo de R$ 33.888 estão isentos, nesse caso ele não vai pagar imposto de renda. Mas imagine o caso se essa pessoa tivesse faturado 40 mil, recebido 40 mil reais. Ele já estaria dentro da faixa. Ele teria que pagar imposto de renda sobre esse rendimento, por não ter a contabilidade, tá? Essa é a regra geral. Mas por que isso... Se você pensar hoje no nível de MEI no Brasil, a gente praticamente todos estão praticando de forma errada. Sim, estão praticando, correm um determinado risco, né? O problema é que a Receita Federal tem um efetivo de aproximadamente, pelas últimas informações, de 8 mil fiscais e num ambiente de 20, 30 milhões de empresas. Então é muito difícil a Receita fiscalizar. Mas isso não quer dizer que você não possa cair num sistema de cruzamento de informação no futuro e ter algum tipo de problema para você ter que prestar conta para a Receita. É algo bastante complexo, mas simples também, né? Do mesmo jeito que a contabilidade, aí se faz tão importante a contabilidade. Por que as pessoas falam que contabilidade não é obrigatório para uma micro, para uma empresa do Simples, ou até mesmo às vezes o presumido? Então, é que o governo ele implementou um sistema simplificado de cálculo de imposto, né? Ele tem uma contabilidade simplificada, que pelas leis fiscais, são duas legislações que caminham juntas. Pelas leis fiscais, para você apurar o imposto, você não precisa da contabilidade. Mas pelas leis societárias, pessoa jurídica, toda empresa tem que ter contabilidade. Essas duas leis, elas se encontram no momento de distribuir lucro. Que você só pode distribuir lucro se você tiver uma contabilidade demonstrando que você teve esse lucro. Se você não demonstrar que você teve esse lucro, na verdade esse rendimento, ele parte da premissa que ele é um rendimento do trabalho. E como o rendimento do trabalho, todo o rendimento é tributado na tabela progressiva. Esse é o ponto vital que muita gente não sabe, que deveria saber, né? E ter a sua contabilidade feita mensalmente. Gente, vamos lá, nós vamos fechar esse bloco aqui e vamos para um outro momento, com outras perguntas, outras dúvidas. É bom, né, ter um especialista que a gente fala, ele responde, pergunta, ele já está bem, está cada dia melhor, né? Eu estudei bastante hoje para chegar aqui. Legal, a gente volta já aqui com outro bate-papo nosso aqui. Vem com a gente aqui.